linda, com tantas pessoas aqui compartilhando e abençoando a gente. E a gente se sente edificado, né? Renovado, fortalecido para a nossa jornada, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra no livro de Mateus, capítulo 8, que é uma palavra, como já foi falado, Marcelo falou no começo, eu acredito que todo mundo já viu essa palavra, todo mundo já fez uma reflexão sobre essa palavra, né? Antes de ler, fazendo uma situação desse momento, dessa mensagem, né? Aquelas pessoas tinham acabado de sair do Sermão do Monte, e sabe aquela palavra que você ouve e o seu coração, ele não se contém, você não consegue se segurar, a emoção toma conta de você. Essas eram as palavras de Jesus naquele Sermão do Monte, que trazia conforto, que trazia esperança, que trazia algo que aquelas pessoas nunca tinham visto. E eles diziam: será que ele é mais um profeta? Será que ele é realmente o Filho de Deus que está aqui conosco? Mas o coração deles ardiam com aquelas palavras, e eles saíram daquele Sermão do Monte, e eles não conseguiam deixar Jesus. Eles tinham que estar onde Jesus estava, eles queriam estar com Jesus, porque aquelas palavras, elas mexeram com o coração deles. Você já ouviu falar a palavra certa no momento certo? Essa foi a palavra de Jesus para cada um daqueles corações que estavam naquele lugar, para aquela geração. E essa multidão então seguia Jesus. E o que a gente vê agora em Mateus 8 é a sequência dos milagres então que Jesus realizou, afirmando para aquelas pessoas que ele não era mais um profeta, mas que ele era o Filho de Deus que estava junto com eles, que ele tinha poder sobre as enfermidades, que ele tinha poder sobre a natureza, sobre os fenômenos da natureza, que ele tinha poder sobre os demônios, e que ele tinha poder sobre a morte. E aquelas palavras, meus irmãos, elas ardiam no coração daquelas pessoas. Que essa palavra também venha ao encontro do seu coração nessa noite, e que você sinta o mesmo que aquelas pessoas sentiram, esse desejo, esse anseio. Talvez faz tempo que você não sente isso, mas que nessa noite você possa sentir as palavras de Jesus falando ao seu coração, trazendo um despertar, trazendo um desejo por Jesus, uma expectativa pelo reino, por Jesus na sua vida. Amém? Vamos ler Mateus capítulo 8, o versículo 18, e depois nós vamos pular, nós vamos lá para o 23 ao 27. Eu só tenho um problema quando eu começo a falar, eu fico sem voz, aí eu preciso beber água, muita água. Amém. Amém, amém. Diz assim o texto. Eu estou aqui com a Bíblia, a mensagem, tá? Que eu ganhei de presente. Ela é um pouquinho diferente, mas esse texto tá na íntegra, tá? Tá na íntegra. Percebendo que a multidão de curiosos crescia a cada minuto, Jesus disse aos discípulos que era melhor sair dali. Então eles entraram no barco lá e seguiram sua jornada. Agora o versículo 23. Então ele e os discípulos entraram no barco. Entretanto enfrentaram uma terrível tempestade no mar. As ondas furiosas atacavam a embarcação. E enquanto isso Jesus dormia. Os discípulos acordaram implorando: Mestre, salve-nos, nós vamos morrer. Jesus, porém, repreendeu os discípulos: Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Em seguida levantou-se e ordenou ao vento que cessasse o barulho,
e ao mar que ficasse quieto. Silêncio foi a sua ordem, e o mar ficou em plena calmaria. Os homens esfregaram os olhos perplexos. O que é isso? O vento e o mar obedecem ao comando dele. Amém, até aqui. Eu sou uma pessoa que, quando eu vou ler o texto, eu aprendi a fazer assim, né? Fazer perguntas para o texto. Fazer muitas perguntas para o texto para aprender com o texto, né? E a primeira coisa que eu observei é que aquelas pessoas, eles tinham experiência com o mar. Eles dominavam o mar. Eles tinham habilidade em navegar, especialmente naquela região também. E aí eu fiquei curioso sobre aquela região. E a região da Galileia? Como que é lá? Será que isso acontece com frequência? Será que isso é comum lá, ou foi um evento que acontece ocasionalmente? E aí eu comecei a ver que aquela região da Galileia, ela está 210 metros abaixo do nível do mar. É muito fundo. E ela é cercada por uma parede de pedras, de rocha. E os ventos vêm ali por aquele vale, e eles adentram ali, naquele lugar, chegam até o mar da Galileia, aquela região, aquela planície, né? E formam-se as grandes tempestades ali. Aí eu comecei a refletir que aquelas pessoas tinham experiência em passar por tempestades, talvez, naquele lugar. E talvez já tenham passado. Eles tinham habilidade em manejar o seu barco, em ir contra as ondas. Se fosse eu não sabia se eu voltava a favor da onda ou se eu ia contra ela, né? Eu não faço nem ideia que uma pessoa faz nessa hora para quebrar a onda do mar, né? Mas aquelas pessoas sabiam com que estavam lidando. Só que, como uma tempestade como essa, eles não esperavam naquele lugar. Uma tempestade extremamente violenta. Uma pausa aqui, antes de concluir. Essa mensagem é um estilo pocket, tá? Ela está resumida, tá? Para a gente não tomar muito tempo e fazer uma reflexão junto com vocês sobre esse texto. E especialmente, orar com vocês. Orar com vocês por essa mensagem, por essa palavra. Então, voltando, a violência daquela tempestade foi muito grande. E aquelas pessoas ficaram morrendo de medo, porque eles nunca tinham encontrado uma tempestade como aquela. Eles não tinham enfrentado aquilo. Eles tinham habilidade, eles tinham conhecimento, eles tinham experiência para lidar com aquela situação, mas eles não esperavam por aquilo. Aquilo foi maior do que a capacidade deles. Aquela situação superou em muito a habilidade e a capacidade deles. E esse é o primeiro ponto de conflito e de desafio que nós vemos nessa mensagem. Quando as nossas forças não são suficientes para lidar com a situação que estamos passando. Quando toda a nossa habilidade, todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência de vida não basta para lidar com essa situação. Foi a situação que eles se encontraram no meio daquela tempestade. Não tinham o que fazer. Não tinham o que fazer. E é nesse momento que os planos fracassam. É nesse momento que os sonhos se tornam ilusão. É nesse momento que a gente se pergunta, mas parece que tudo saiu do controle. Parece que perdi a direção. Eu não sei o que fazer. Aí eles olham para a figura de Jesus, que estava no barco. Parece que até Jesus nos deixou. Ele está dormindo. E nós aflitos, morrendo de medo, no meio dessa situação. Nós não sabemos como lidar com isso. Nós não temos habilidade ou conhecimento para sair dessa situação. E até Jesus parece que nos deixou aqui para naufragarmos. Esse era o cenário que eles se encontravam naquele barco. Talvez seja o cenário que você se encontra também. Um cenário onde você tentou com todas as suas forças. Você usou todo o conhecimento, toda a habilidade, toda a sua destreza,
toda a sua experiência de vida, mas não foi suficiente. Você às vezes se sente até distante, parece que Deus me deixou nesse mar, parece que o meu barco vai afundar realmente, e eu não vou conseguir sair dessa situação. Mas em um lampejo, no momento de maior aflição, os discípulos ali se voltaram para Jesus. Ô Senhor, socorre-nos, nós vamos morrer, tudo vai acabar para nós. E às vezes a gente tem essa percepção, que parece que Jesus precisa ser acordado, que Jesus precisa ser despertado. Mas Jesus não precisava ser acordado, Ele não precisava ser despertado, porque Jesus estava bem ciente daquela situação, como Ele está ciente da minha situação e está ciente da sua situação. Cada bater do nosso coração, se eu perguntasse para você quantas vezes bate o coração por minuto, não faço nem ideia, não é minha área, mas Jesus conhece cada pulsar do nosso coração. Ele sabe dizer quantos foram até agora. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Tudo está claro diante dele. E a maior promessa dele é que ele não nos deixaria em nenhum momento da nossa jornada. Que na nossa jornada, no nosso barco, Jesus estaria presente com a gente. E ele estava ciente, como está ciente da nossa situação neste momento, da nossa vida nesse instante. Jesus sabe e está contemplando todas as coisas. E aí Jesus então acorda, e a primeira coisa que ele faz, ele repreende o medo daquelas pessoas. E pergunta para eles: vocês não têm fé? Aí de novo eu fiz a pergunta, gosto de refletir sobre isso, e comecei a ver que fé e medo não andam juntas. Eu não digo aquele medo natural, né? Tem uma cobra aqui, vou pôr a mão nela, né? Não é isso não, né? Mas o medo que eu quero dizer, esse medo que congela a gente, que aprisiona a gente, que coloca a gente numa prisão, que não deixa a gente avançar, que não deixa a gente mais sonhar, que não deixa a gente mais ver nada à frente. Esse medo que eu estou dizendo, esse medo que congelou aquelas pessoas. E a fé e o medo não andam juntas. O medo dizia para aquelas pessoas: o vento e o mar é que vão decidir sobre as nossas vidas. Acho que até pensaram, será que tem algum Jonas aqui para a gente jogar na água aí para melhorar a situação aqui? Mas a fé diz: não é o vento, não é as ondas, não é a força do mar, não são as pessoas que decidem, mas Deus. Deus que decide, irmão. Deus que decide. Quando a gente entra no barco e Jesus está no barco, é Ele que decide. Não era a habilidade daquelas pessoas, não era mais o conhecimento, não era a força, não era a destreza, não era nada daquilo, mas Jesus decide. E Jesus estava ali no barco. Há muitos anos eu peguei um barco, Jesus me convidou, e eu entrei no marzão, e eu nem sabia para onde eu ia, e tinha uma música do Sinal de Alerta, que é bem velha, hein? Pego meu barquinho e saio a navegar. Mas a gente não sabia onde ia, a gente não sabia nem quanto tempo, nem se a gente ia conseguir ficar nesse barco, mas Jesus estava naquele barco que eu peguei, e eu atravessei muita tempestade, às vezes atravessava a calmaria, mas Senhor, não tem um vento na minha vela aqui, eu não saio do lugar, eu não consigo avançar, estou aqui parado, não vou para frente, não vou para trás, será que o Senhor vai me deixar aqui nesse mar? Mas aí vem o vento do Senhor e levava a gente,
Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Jesus tinha a palavra certa para aquelas pessoas. Por que vocês estão com medo? Por que o medo está paralisando vocês? Eu falei, vão para o outro lado. Acreditem na palavra, vão segundo a minha palavra. Vão para o outro lado, conforme eu ordenei. Tenham fé. Acreditem na direção que Deus está colocando no coração de vocês, na revelação que Ele trouxe para o coração de vocês. Tenham fé. Ter fé não é negar a tormenta. O mar estava revolto. Eles nunca tinham visto aquilo. Foi maior do que a força deles. Mas do mesmo jeito que a tormenta estava naquele mar, naquele lugar, o governo de Deus também estava naquele lugar. O governo do Pai estava naquele lugar. Na figura do seu filho, que estava ali tranquilo no barco. O governo do Pai está junto com a tormenta. Não se preocupe. Acalme o seu coração. Tenha fé que essa tormenta vai passar. E você vai atravessar e vai chegar ao outro lado. Eu gosto muito de 1 João 4,18, que eu acho que seria o tema dessa mensagem. No amor não há medo. Antes, o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. E eu quero orar com você, para que esse verdadeiro amor então entre no seu coração. Ele esteja no seu coração de uma forma que te leve a superar o medo que te segura, o medo que não deixa avançar, o medo que está te aprisionando. Eu quero orar com você, e eu tenho certeza que esse verdadeiro amor vai ser derramado sobre o seu coração nessa noite. Esse verdadeiro amor vai entrar na sua vida, e todo medo vai ser lançado fora nessa noite, no nome de Jesus. Se você quiser, vamos ficar de pé. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não nos lançaria fora, que todos aqueles que se achegassem ao Senhor, eles não seriam lançados fora. O Senhor disse também que estaria conosco todos os dias através do teu Espírito, todos e todos os dias. Eu oro agora, Senhor, no nome do teu Filho Jesus. Eu oro agora no nome do teu Filho Jesus, para que o teu amor seja derramado nessa noite, neste lugar. E esse amor, Senhor, venha lançar fora o medo, a preocupação, a inquietação. Aquele que diz: o que eu vou fazer agora? Quem vai me ajudar agora? Quem poderá me socorrer agora? Que esse amor venha a ser derramado, Senhor, sobre os nossos corações nessa noite, e o medo seja lançado fora. Que haja fé nos nossos corações, Pai. Fé, Senhor, na tua palavra. Fé, Senhor, em ti. Fé, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, eu oro a ti, Pai, para que os nossos corações sejam cheios de fé nessa noite e sejam impactados pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu oro a ti, Pai, pelo teu derramar nessa noite.
que haja o derramar do Senhor em abundância sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada mente, em nome do Senhor Jesus. Eu oro a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vem Espírito, vem Espírito, vem nessa noite sobre nós, vem Espírito. O medo cai por terra na Tua presença, Senhor. O medo cai por terra na Tua presença, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, derruba por terra toda preocupação, toda aflição, Senhor. Vem, Senhor, vem. Traz o Teu amor sobre cada coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o seu coração seja cheio desse amor. E que o medo não encontre morada no seu coração. Mas que o seu coração seja cheio de fé. Que o meu coração seja cheio de fé. Amém?